Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja o árbitro, o juiz em cada coração em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua infinita graça e misericórdia. Estamos nos últimos dias desse ano e na última lição desse trimestre. A nossa revista é da Betel Dominical. O tema desse último trimestre, a Igreja e o Espírito Santo. Um tema muito rico, de profundidades incrível. Eu, diante da correria, eu não consegui gravar as últimas 3 lições. Aprove Deus e eu equilibrei aqui a correria e o tempo e vou gravar aqui a última lição desse trimestre, que traz o tema o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Mas eu quero deixar aqui algumas observações para você que acompanha esse canal, que curte e assiste esses vídeos. Olha só, a partir da lição de número 10, é como que se tivéssemos sendo despertado ou uma indicativa de que é assim que a igreja deve se comportar daqui para frente, continuamente, porque, como nós vemos nas Escrituras, Cristo inaugurou os últimos tempos, ou os últimos dias, e o apóstolo Paulo frisou várias vezes que nós estávamos nos últimos dias. O apóstolo João, por sua vez, deixou registrado que estávamos, na época dele, na última hora. Se nós olhar para essa escala, nós estamos nos últimos minutos da história da igreja na terra. Então, essas indicativas por esse tema aqui é uma indicativa muito forte de que é assim que nós, como igreja de Cristo, devemos estar em alerta e nessa observação e preparação. A lição de número 10, ela traz o tema o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. Então observe que aqui, indiretamente, ele traz uma evidência, além dos dons, que a marca do cristão cheio do Espírito Santo não é profecia, não é revelações, não é a ciência, não é o falar em língua, não. A marca de um cristão cheio do Espírito Santo é o amor, porque é essa marca que vai permanecer, o amor. Ele é permanente, tá bom? A lição de número 11, ela traz o título, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Ou seja, 1 João no capítulo 4 e o verso 6 vai dizer que quem conhece a Deus, esse ama, ou quem ama de fato conhece a Deus. Então, não dá para dizer que eu conheço a Deus se eu tenho a indiferença em minha vida. Eu não me importo com a dor alheia.
tá bom? Então, um cristão cheio do Espírito Santo, esse Espírito, ele é vertical, mas ele se aplica no horizontal, ao próximo. E a lição de número 12, por sua vez, ela traz o tema, o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Então, o fruto do Espírito, nós sabemos, está lá em Gálatas 5, 22, é amor. A partir do amor, você vai ter a fé, você vai ter a esperança, você vai ter a longanimidade, você vai ter a bondade, você vai ter a mansidão, você vai ter o domínio próprio, que em algumas versões está a temperança. Então, observe que quem tem essas características, ela traz a revelação aos que lhe observam que você é um verdadeiro servo de Deus. Em outras palavras, no meio da igreja de Cristo não pode ter atritos, indiferença, distanciamento, porque afinal a igreja é composta por membros e por sua vez esses membros compõem o corpo de Cristo, que é o cabeça, tá bom? E chegamos à lição de número 13, como eu já falei, o tema, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Meu irmão, eu convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu comentário, o seu like, é importante para a divulgação, para que junto nós semeamos essa mensagem aos corações, alertando aqueles que assistir esse vídeo, aquele que compartilhar esse vídeo. É uma mensagem ela é resumida, mas com profundidade, porque esse tema arrebatamento, ele não saiu da mente humana, ele não saiu de uma mente fabulosa. Esse tema, arrebatamento, não é algo inventado pelo intelecto ou um filósofo, não é algo científico, não. Arrebatamento da igreja é um tema de uma veracidade incrível, porque saiu dos lábios de Jesus. Isso aqui não é fictício, isso aqui é uma realidade e vai acontecer em breve. Tá bom, meu irmão? Vamos junto? Vamos para a lição? O nosso texto áureo diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 13. A nossa verdade aplicada diz, podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. Isso aqui não é apenas uma motivação para continuar. Isso aqui não é apenas uma mensagem de autoajuda para permanecer, não. Isso aqui é uma mensagem de esperança viva. É uma mensagem com uma promessa além desse tempo em que vivemos.
que é feita por Cristo. Você pode ler em João capítulo 14, de 1 a 3, que ele percebeu, o texto dá-nos uma imagem de que ele contou algo para os discípulos. No capítulo 13 você pode observar que ele estava dando lá as últimas instruções seus momentos na terra, e ele percebeu que os seus discípulos estavam perturbados, perplexos, com medo, e ele começa dizendo: não perturbe os vossos corações, não deixe isso dividir o pensamento de vocês. Creia em Deus e creia também em mim. E aí ele faz a promessa: eu estou indo para o Pai, mas eu volto para buscar a cada um que se tornar meu servo, meu seguidor, meus discípulos. Eu voltarei. E no capítulo 1 de Atos, os anjos, na hora da sua ascensão aos céus, confirma isso aos discípulos. E daí nós vamos ter várias confirmações diretas e indiretas. E lá em Apocalipse, capítulo 22, o verso 12, João recebe de Cristo essa mensagem: eis que venho em breve. Então, não é apenas pensamentos humanos. Tá bom? Vamos lá? Objetivos da lição. Primeiro, explicar o que é a regeneração. Segundo, mostrar a importância da santificação para o cristão. E terceiro, conscientizar acerca do arrebatamento da igreja. Então, antes do arrebatamento, eu preciso me regenerar, me reconstruir, nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo. Eu preciso me santificar, porque a ordem para o povo de Deus, para a igreja de Cristo sejam santos, porque eu sou santo. Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23. Lá tem uma exigência para a santificação do corpo, da alma e do espírito, porque essa é a vontade de Deus. E em terceiro ponto, nós vemos aqui que nós temos que estar consciente o tempo todo, como que vigiando, velando, porque a qualquer momento vai acontecer. Os nossos textos de referência está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, é o clássico do arrebatamento, verso 13, 14, 15 e 16. Introdução. Encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo. É para um viver santo, cumprindo a missão, e não perdemos a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. É muito sério isso aqui, mano. Ponto 1. O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, como o outro Consolador,
prometido por nosso Senhor Jesus, João 14,16, está atuante no corpo de Cristo, revestindo de poder, concedendo dons espirituais, guiando o povo de Deus em toda a verdade, produzindo o fruto com as qualidades do caráter de Cristo e preparando, despertando e alertando o povo de Deus quanto à necessidade de guardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos perder esse foco, não podemos distanciar essa promessa, não podemos permitir que as pressões desse mundo, que a correria do dia a dia venha preencher ou venha encobrir essa bendita e viva esperança. Então, subtópico 1.1, evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Ao refletirmos sobre o tema deste subtópico, nossa mente é direcionada para a igreja dos tempos apostólicos, pois vemos em Atos e nas epístolas características de que marcaram aquela geração. Foi uma geração marcada pelo revestimento de poder, intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus. Então, queridos, nós estamos sendo exortados através do comentarista dessa revista, que é o bispo Eudes do Carmo. Ele foi aí grandemente um instrumento de Deus para trazer uma lição com profundidade, com despertamento para a Igreja de Cristo. 1.2, a Igreja cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não elimina a necessidade de a Igreja buscar uma constante renovação. Não encontramos no Novo Testamento o ensino de que o salvo, ao ser cheio do Espírito Santo, uma vez, sempre estará cheio. Então, observe que o comentarista aqui está trazendo um alerta de que é um engano terrível aquele que tem boas experiências com Deus, que tem revelações, que tem momentos indescritíveis com Deus, e ele se acomoda. Não, tem que ser contínuo, não pode vacilar, não pode esfriar. Tem que, quanto mais buscar, lembra do capítulo 47 de Ezequiel, que o anjo pega na sua mão e ele começa pelo tornozelo e vai conduzido até o pescoço. Então, em outras palavras, nós temos que nos envolver por completo no mundo espiritual de Deus, para que tenhamos
força, estratégia para vencer a pressão desse mundo e as tentações. 1.3 O Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Então, queridos, essa expectativa ela é uma chama acesa aos nossos corações o tempo todo. E não é apenas uma chama, ela tem que se manter sempre crescente. Ela não tem um nível de estabilidade. Ela tem uma continuidade, e essa continuidade crescente, porque ela não pode diminuir. Porque aí está toda a nossa expectativa, a qualquer momento, porque não tem uma data marcada, tem uma promessa. Ele vai vir, ele vai voltar, e isso vai acontecer. Nós temos que estar preparados. Ao fazermos uma leitura aprimorada dos evangelhos, vemos que Jesus recomendou aos discípulos que não desse início a qualquer obra sem que antes eles tivessem recebido o Espírito Santo. O que o comentarista está fazendo aqui? Observe que momentos antes de Cristo ser elevado aos céus, ele fez a promessa para os discípulos: fiquem em Jerusalém, porque do alto recebereis o poder, ou serei revestido do alto. E ao ser revestido, ao receber esse poder, que era o Espírito Santo, aí eles estariam aptos, eles estariam preparados, capacitados, prontos para fazer o ID do Senhor. Sem o Espírito Santo, eles não teriam como enfrentar as dificuldades, as oposições, as perseguições, as pressões por todos os lados. Só os milagres que eles viram, até mesmo o Cristo ressurreto, observe isso, querido, não era o suficiente para que eles levassem adiante o Evangelho, para que a igreja desse os seus passos e continuasse e chegasse aonde chegou. Precisaria do Espírito Santo. Então, aqui tem uma alerta a nós como obreiro, como servo. Não devemos começar qualquer serviço ou obra no ângulo espiritual do mundo de Deus sem termos autorização, capacitação e preparação pelo Espírito Santo. Vamos para o tópico de número 2. O Espírito Santo é o consolador indispensável da igreja. Após a ascensão de Jesus, os primeiros discípulos aguardaram em oração o cumprimento da promessa de que seriam revestidos de poder por intermédio da virtude do Espírito Santo, que seria enviado a partir da descida do Espírito Santo, Atos 2, e após a primeira pregação, muitos se convertem, são batizados e tem início a organização de várias igrejas locais. Assim tem sido até
até os dias de hoje. Então observe que diante do comentarista aqui e diante do que está escrito em João 16, nenhum homem, por mais conhecimento técnico e no ângulo acadêmico, intelecto, que ele possa ter, as suas maiores formações, até mesmo no ângulo teológico, ele não tem como convencer nenhum pecador da sua necessidade de Deus. Esse trabalhar, esse agir, essa função é do Espírito Santo. Só Ele tem como convencer o homem do pecado. Você é um instrumento para pregar a palavra de Deus, você é um instrumento de Deus para revelações da grandeza, do propósito, da vontade de Deus para uma vida, para uma pessoa, mas você não tem como convencer ela a ponto dela entender que ela necessita de Cristo, que ela precisa de Deus na sua vida. Mas através da pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo age e a pessoa reconhece como ela precisa de Deus, como nós precisamos de Deus para dar continuidade em nossa vida, para vencer os degraus da vida. 2.1 O Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. É preciso que hoje a igreja permaneça atenta aos registros no Novo Testamento e procure permanecer aplicando os princípios ali expostos sobre a sua atuação neste mundo. Enquanto a igreja crescia, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, exalavam o amor e o cuidado para com todos. Assim, o sofrimento, o esfriamento do amor deve ser evitado pela igreja que espera pela vinda do Senhor. Então, esse é um dos, como é que eu vou dizer? É uma das chamas, ou a principal chama, é uma das virtudes, é o poder principal que mantém a igreja de Deus marchando, caminhando e sendo reconhecida como representante de Deus. É o amor, é o exercer do amor. É o que está escrito em João capítulo 13, o verso 35. Se o 34 diz, eu vos dou um novo mandamento. E qual é o novo mandamento? O verso 35 vai dizer que vós amais uns aos outros, porque fazendo isso, vocês serão reconhecidos que são meus discípulos, que são meus seguidores, que levam a mensagem de amor. Então observe que essas são as características da igreja de Cristo. Se você observar essa instrução, você que às vezes está dividido,
Você que às vezes está pensando, será que o caminho é esse mesmo? Será que esse negócio vai me levar a algum lugar? Observe que a igreja que é de Cristo, que pertence a Cristo e que é de Deus, ela é conhecida por estas características. O amor entre os irmãos para com o próximo. Aí Deus está no centro, está unindo, é o elo, é perfeito. 2.2 O Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. A esperança de encontrar com Cristo é especial, é para a vida do crente. Se a pessoa não tem essa esperança, qual é o propósito da sua vida cristã? O apóstolo Paulo diz que se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. É uma palavra forte. Então, o que a Bíblia está aqui nos orientando? O que o comentarista está aqui citando esse verso? Ele está nos orientando de que esta vida é passageira. Essa vida muitas vezes gera pressão, gera uma correria, mas ela tem um final. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, que revela o propósito pelo qual Cristo veio a esse mundo, aí nós percebemos que essa vida tão pressionada ou pressurizada, ela ganha sentido, ela é transcendida, ela vai além dos muros, das fronteiras, além do horizonte, porque a morte, ela não é o final, não. E qual é a prova que eu tenho, a prova que nós, servos de Deus, temos, é que Cristo ressuscitou, como sendo o primeiro dentre os irmãos, para nos mostrar que é possível, que tem algo além dessa transitoriedade que vivemos. E essa é a minha e tem que ser a sua esperança, a nossa esperança. O Salmo de número 30 e o verso de número 5, ele diz assim: a ira dura apenas um momento. A noite, o choro pode durar uma noite inteira, mas acredite, pela manhã vem a alegria. Então eu resumo a revelação desse verso. Diante das atitudes humanas, diante do pecado humano, diante do mal que nos rodeia e nos influencia até mesmo se opondo a Deus. Aí a Bíblia está dizendo que nesses momentos se manifesta a ira de Deus, mas é só por um momento. E no momento da ira de Deus, há choro, há dor, há perca, há luto, mas esse momento que gera trevas, que gera uma noite, que gera choro, que gera desespero, tem uma notícia de esperança. A esperança de um novo dia,
e ele vai chegar. Existe um novo cântico para ser cantado, e não é apenas por mim e por você. Lá em Apocalipse, capítulo de número 5, e o verso de número 13, lá está escrito que toda a criação vai cantar um novo cântico ao Cordeiro que está assentado no trono, que vai se reunir, o propósito de Deus vai se cumprir. Creia nisso. Vai haver um novo dia para você louvar, para você cantar, para você desfrutar da vida e da presença de Deus eternamente. Glória seja dado ao nome de Jesus. 2.3 é o Espírito Santo quem opera a regeneração. Eu não mudo por determinação própria. Eu não mudo por esforço próprio. Eu não mudo meu modo de pensar, meu modo de agir. Transformo a minha conduta, o meu caráter, a moral por atitude própria. Tem que ter o agir do Espírito Santo. Para isso ele está no meio da igreja. Para isso ele está no meio de nós. A palavra regeneração remete a nascer de novo, nascer do Espírito, estar em Cristo, se tornar uma nova criatura. Na Bíblia fica implícita a ideia de que a regeneração é a atuação divina que proporciona um novo coração no homem, transformando-o em nova criatura. Assim, o grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração na vida do homem, já que nem todos atendem a esse chamado. É parte do reino de Deus. É necessário tornar-se uma nova criatura e nascer do Espírito. Essas instruções estão registradas em João, capítulo de número 3, do 1 ao 5. Você vai encontrar essas expressões lá. Sem nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Sem nascer de novo, você não pode fazer parte ou entrar no reino de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o verso de número 50, está escrito assim, que carne e sangue não faz parte do reino de Deus. A carne, nós sabemos que não é apenas a matéria, é um sistema operacional em nossos membros, que nos inflama contra a vontade de Deus. Então, o sangue é caracterizado como a vida, e essa vida, ela não pode, por si próprio, fazer parte do reino. Não, nós temos que passar por uma metamorfose através do Espírito Santo, de mentalidade, de atitude, de caráter, de desejos, de vontade. E isso produzido pelas verdades explícitas nas Escrituras e pelas entrelinhas da revelação da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Vamos para o tópico de número 3. 3.1. Aqui, ponto de número 3. Sem santificação, ninguém verá
o Senhor. Hebreus capítulo 12 e o verso de número 14. Sem separação, o que é essa separação aqui? É das ofertas, que muitas das vezes parece boa. Querido, existe uma tentação muito forte no meio da humanidade. E acredite, não é a ação de Satanás. Irmão, o que é isso? É uma das tentações fortíssimas aí que tem dominado pessoas, que tem escravizado pessoas, que tem arrancado pessoas da presença de Deus. Não é o poder de Satanás. É dinheiro. É esse valor que Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo de número 6, ele vai mencionar que ninguém, nenhum ser humano, não é forte o suficiente para servir dois senhores. Você está dizendo, irmão, que eu não consigo ter dinheiro e servir a Deus? Consegue. Se você ser o senhor do dinheiro. Mas se você permitir que ele seja o seu senhor, você não consegue. Coloque os valores maior ou na frente dos princípios do reino para você ver. Não precisa de ação de demônios, de Satanás, não. Basta você dar crédito às ofertas. Queridos, é muito bom você ter condições financeiras. Lhe proporciona momentos incríveis e lugares. Mas é só aqui na terra. Agora, se você tiver os dois, a bênção da intimidade, do viver, do servir a Deus, e conseguir o equilíbrio, o domínio dos bens, querido, pode cantar o hino da vitória. Mas fique atento o tempo todo, porque a ordem é essa: busque primeiro o reino de Deus. E lá não está escrito as demais, não está escrito assim. Está escrito que todas essas coisas serão acrescentadas. Não é as demais, é todas essas. Por que todas essas? Porque se você olhar do verso que é citado isso, para baixo, você vai ver as instruções de Cristo, que está o título lá, as preocupações da vida. Então, essas coisas, quando eu busco em primeiro lugar a Deus, elas são acrescentadas. Então, e a santificação é separação do imundo, da sujeira, das tentações, das forças que tentam me convencer. O maior clássico disso, o maior alerta, o maior farol aceso do que eu estou falando, é Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo. Ele foi tentado nas suas necessidades, no exibir de poder. Você não precisa mostrar quem você é.
ou fazer algo para que as pessoas vejam. Não. Você tem que ser quem você é, quem Deus quer que você seja. Entristecemos o Espírito Santo que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversas aos ensinamentos da palavra de Deus. Dentre os seus discípulos, seus múltiplos ensinamentos, somos orientados a nos santificar. Neste processo, santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito Santo. É para servir ao Senhor. A santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Eita Jesus! Você como igreja, você como servo, você como ministro, como obreiro, como filho de Deus, você não precisa estar apenas preparado. Hoje, amanhã, depois, não. É continuamente. Continuamente. Se separando, se santificando. A ordem, você é santo, santifique-se mais. Não se canse de fazer a justiça. Você é justo, continue fazendo a justiça ou sendo justo. Agora, se você é apenas um ator, pense um pouco. Porque no reino de Deus não tem lugar para atores que de tanto atuar ou de tanto mudar de personalidade ou representar cada dia uma pessoa perde a sua identidade, não sabe mais quem você é. Seja você pela pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, sabedor que cada dia que passa ficamos mais próximos da volta de Cristo, em sua carta direcionada aos crentes da galáxia, ele os adverte a andar em espírito e não praticar a vontade, aqui está a concupiscência, a vontade da carne. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e o verso de número 8. A carne não pode agradar a Deus. Não pode. Eu quero agradar a Deus, tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. 3.2. A noiva deve permanecer pura, imaculada, à espera do noivo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e convivente com o pecado, que perdeu a sua pureza,
zelo e presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo usa esse simbolismo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Deste modo, a noiva se reunirá ao esposo, e essa oficial cerimônia de casamento será realizada. E então estaremos para sempre com o Senhor. Então, querido, eu preciso me conscientizar. Você, como servo de Deus, como igreja do Senhor, precisamos ter em mente que o que separou o homem de Deus foi uma ação arbitrária, foi um desejo desenfreado. Ele foi enganado por ter sido despertado em sua esposa um desejo que por esse desejo alguém foi expulso do céu. Você tem o suficiente de Deus. Eu tenho o suficiente de Deus. Ele me mostra as verdades da vida. Ele me mostra o caminho a seguir para ter um encontro e permanecer com Ele. Ele me mostra a beleza, a grandiosidade e a preciosidade da vida. Ele me mostra que há um caminho além desse temporal. E esse caminho é a verdade. Esse caminho é a vida. Esse caminho é a luz que brilha no meu e no seu coração. É o que nos dá entendimento, é o que transforma, é o que nos faz analisar além das circunstâncias. Querido, há um novo dia para ser vivido. Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 18. Os nossos leve e momentâneo sofrimento, eles não podem ser comparados com a glória que está para ser revelado em mim e em você. Ele vai voltar. Acredite nisso. Toda a tua dor, todo o teu choro, toda a tua angústia, todas as injustiças e calúnia, e perseguição e decepção que nós vivemos, que você vive, vai ser transformado em um lindo novo, um lindo e novo cântico ao Cordeiro. Existe um novo dia, eu posso cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vive e Ele vai voltar. 3.3 Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se quisermos ser participante do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Se bem observado, a comunhão do Espírito Santo tem a ver com nossa salvação e vida com Deus. Então, irmão, não basta apenas confessar Cristo, não basta apenas crer em Cristo, tem que haver uma continuidade, tem que haver um relacionamento, tem que
haver uma intimidade. Ele me conhece e conhece você. Mas através do Espírito Santo eu posso conhecer em projeto, em pensamento, em ação e em glória. Pense nisso. Conclusão. Vimos nessa última lição que manter a santificação, a pureza e a comunhão com o Espírito Santo é nossa responsabilidade, para que naquele grande dia estejamos preparados para o encontro com o noivo nos ares. Vai acontecer. Vai acontecer. Que Deus, em Cristo Jesus, nos fortaleça e nos esclareça a bondade, o amor e a graça infinita de Deus no meu e no seu coração. Você quer ter um Feliz Natal? Continue com Cristo. Você quer ter um ano novo? Continue com Cristo. Porque o mal está em nossa volta. E diz a Bíblia, nós só não somos destruídos porque o Senhor nos defende, está perto de nós. Glória seja dada ao nome dele. Tá bom, meu irmão? Então, compartilhe esse vídeo. É da última lição, a lição de número 13 da nossa revista Betel. Um trimestre abençoado. Se você não tem a revista, vá no Google e escreva lá, 4º trimestre da editora Betel, e vai aparecer lá, e você abre o link e tem todas as lições para você debruçar, estudar e aplicar na sua vida. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Ele há de conduzir os nossos passos até a volta dele, que está muito perto. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, porque diante desse trimestre glorioso e maravilhoso, tivemos a oportunidade de aprender das multiformas do agir do Espírito Santo na vida de um servo de Deus. Tivemos a oportunidade de aprender as motivações, a esperança, os objetivos e a exigência dos representantes do Reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha visitar cada um que assistir esse vídeo, a família, a pessoa e aqueles que compartilharem esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, que possam despertar em seu coração o interesse por estudar a Tua Palavra, que é tudo o que precisamos para entender o agir, o mover desse mundo, como a vida se comporta no meio de uma geração perversa, corrupta e depravada,
e o teu Espírito Santo há de ser a lâmpada, a força, o árbitro em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos pensamentos, para que as nossas atitudes sejam para a glória do Cordeiro. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. E que as famílias de cada um que está inscrito nesse canal e aqueles que vão se inscrever e compartilhar, seja alcançado pela tua misericórdia, pela tua graça salvadora, e que tenham um ano com perseverança, com mudança, com transformação e com uma chama de expectativa de que o arrebatamento vai acontecer. Senhor, nos ajuda a preparar continuamente, a nos esperar com grande expectativa esse novo dia que vai chegar. Em nome de Jesus. Amém e amém.